Inteligência artificial. Olha, é difícil pensar em outra tecnologia que causou tanto barulho, tanto investimento e tanta discussão nos últimos tempos, não é? De um lado, a gente ouve promessas de um futuro completamente revolucionado. Do outro, fica aquele medo. Será que é só uma bolha prestes a estourar? E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A questão que motivou esta análise, na verdade, veio de uma discussão no Reddit que resume perfeitamente essa ansiedade que está no ar. Investidores, desenvolvedores, o público geral, está todo mundo tentando entender se a gente está no meio de uma revolução histórica ou só de uma euforia especulativa. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar a entender esse cenário, primeiro a gente tem que seguir o dinheiro. E olha, não é pouco dinheiro. A gente está vivendo uma verdadeira corrida do ouro digital, movida por um otimismo financeiro que a gente não via há muito tempo. E para ter uma noção da escala, basta olhar para este número: US$ 4 trilhões. Esse é o valor de mercado da NVIDIA. E o curioso é que a empresa não cria aqueles modelos famosos de IA, mas sim ela fabrica os chips, sabe? A infraestrutura que é essencial para fazer tudo isso acontecer. E a melhor analogia para entender o papel da NVIDIA veio de um usuário do Reddit que foi genial. Ele disse que a NVIDIA é quem vende as pás na corrida do ouro. Pensa bem, não importa qual minerador vai achar a maior pepita, ou seja, qual empresa de IA vai dominar o mercado. Quem vende as ferramentas para todo mundo, bom, essa ganha de qualquer jeito. É uma aposta na base de toda essa revolução. E as expectativas de crescimento, gente, são astronômicas. Dados da Statista que o Sebrae compilou projetam que o mercado global de IA generativa pode chegar perto de US$ 740 bilhões até 2030. E não é só lá fora, não. Aqui no Brasil, o salto também é impressionante, o que mostra que essa onda já está batendo forte por aqui. Mas o dinheiro não está só nas ações. Está rolando uma verdadeira guerra por talentos. Gigantes como a Meta e a OpenAI estão numa caçada pelos melhores cérebros, oferecendo salários e bônus que chegam a milhões de dólares por ano para os melhores pesquisadores. Isso infla o mercado e mostra o tamanho da aposta que essas empresas estão fazendo. Certo, o hype financeiro é inegável, a gente já viu. Mas a grande questão é, tem valor de verdade por trás dessa euforia toda? Ou a gente está só repetindo a história de outras bolhas de tecnologia? Vamos tentar separar o que é real do que é só especulação. A comparação mais comum, claro, é com a bolha das .com. E as semelhanças chegam a assustar um pouco. Aquela mesma euforia na mídia, startups valendo bilhões sem dar R$ 1 de lucro, mas as diferenças são cruciais. Hoje, a infraestrutura que a gente tem de nuvem, de 5G, é muito mais sólida. E quem está liderando essa corrida são gigantes que já dão muito lucro, como Google, Microsoft e Meta. E aqui vem um choque de realidade. Mesmo com um valor de mercado gigante, a OpenAI, a criadora do ChatGPT, tem um custo para operar que é absurdo. Tão alto que eles mesmos projetam não ter lucro antes de 2029. E para completar, o tão esperado GPT-5, que era vendido como próximo passo da inteligência, parece que demonstrou umas falhas em tarefas bem simples. Isso frustrou um bocado as expectativas. Mas aí fica a dúvida. Será que IA é só mais um hype que vai passar, tipo o metaverso ou os NFTs? A diferença fundamental que muita gente aponta é a utilidade prática. Teve um comentário ótimo no Reddit que resumiu isso. A pessoa disse que nunca viu utilidade no metaverso, mas usa o ChatGPT todo santo dia no trabalho. A IA já resolve problemas reais. Ela já está no cotidiano de milhões de pessoas. Então, ponto central é entender o que é essa tal de IA generativa. A grande sacada dela é que ela não só analisa dados que já existem, ela cria conteúdo novo. Ela pode escrever um e-mail para você, compor uma música, gerar uma imagem a partir do que você descreve, pode até escrever código de programação. Essa capacidade de criar é que a torna tão poderosa. E isso se traduz em aplicações muito concretas, que já geram valor de verdade. Na saúde, por exemplo, está acelerando a descoberta de medicamentos. No mundo jurídico, ajuda a analisar contratos. Na indústria, otimiza o design de produtos. Não é uma promessa para o futuro, sabe? É uma ferramenta que já está aumentando a eficiência em praticamente todos os setores que a gente possa imaginar. Acho que o ponto principal é que a IA não é uma indústria isolada. Ela está se tornando uma camada fundamental que se integra em todos os outros setores. Ela otimiza o que já existe e cria novas possibilidades, funcionando como um motor de transformação para os negócios que a gente já conhece. Agora, com uma tecnologia tão poderosa assim, é claro que o futuro se divide entre promessas incríveis e perigos muito reais.
É preciso navegar essa história com cuidado, com um pé no otimismo e outro na cautela. As projeções para o futuro indicam que a IA vai se tornar cada vez mais especializada, com modelos treinados para tarefas bem específicas. A gente também deve ver muito mais o uso de dados sintéticos, que é basicamente criar dados artificiais para treinar as IAs sem comprometer a privacidade. E o mais interessante, a ascensão das IAs agênticas, que são IAs autônomas, capazes de executar tarefas complexas sozinhas. Mas cada promessa dessas vem com risco. A mesma tecnologia que cria arte pode gerar desinformação em massa. O treinamento desses modelos levanta questões muito sérias de direitos autorais e privacidade. E, claro, nas mãos erradas, pode criar vírus e golpes super sofisticados. Por isso, a necessidade de regras, de regulamentação, é tão urgente. E esse perigo da desinformação não é teórico. Esse caso da revista alemã que publicou uma entrevista com o Michael Schumacher, toda gerada por IA, é um exemplo chocante. Mostra como é fácil enganar o público e quebrar qualquer barreira ética só para conseguir cliques. A verdade está se tornando um campo de batalha cada vez mais difícil. A boa notícia é que os governos pelo mundo já estão se mexendo. A União Europeia aprovou o AI Act, que é a primeira grande lei sobre IA no Ocidente. Aqui no Brasil, o debate continua forte. O desafio global agora é achar um equilíbrio, criar regras que protejam a sociedade, mas sem sufocar a inovação. Diante de tudo isso, não é surpresa que nem os especialistas concordam entre si. De um lado, você tem analistas financeiros como o Thorsten Slok, dizendo que os preços das ações estão inflados, que estão desconectados da realidade. Do outro, líderes da tecnologia como o Eric Schmidt, ex-CEO do Google, defendendo que a IA é a base de uma nova revolução industrial. Ou seja, não tem consenso. E talvez a resposta não seja ou um ou outro. Assim como aconteceu com a internet, é bem possível que as duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo. A gente tem sim uma camada de especulação, de hype financeiro exagerado. Mas por baixo dessa camada, parece que existe uma revolução tecnológica com valor real que veio para ficar. A bolha do hype pode até estourar, o mercado pode corrigir os excessos, muitas startups podem desaparecer, mas a tecnologia em si, a revolução, essa provavelmente vai continuar. Então a pergunta que fica não é se a IA é uma bolha, mas sim quando a poeira da especulação baixar, o que vai sobrar, quais empresas, quais aplicações e qual versão do futuro vão restar de pé.